E aí galera, eu sou o Cauê do canal Mistérios Macabros. Sejam bem-vindos ao canal onde o medo não tira férias. E hoje o papo é bem sério, um dos meus temas favoritos. Vocês acreditam em lobisomem? Porque depois desse vídeo, talvez passe a acreditar. Se você curte histórias sinistras, lendas que arrepiam até o último fio de cabelo, relatos e causos que fazem você pensar duas vezes em andar sozinho à noite, ou dormir sozinho à noite, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha no máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Aqui, a semana que eu estiver trabalhando, eu vou postar 3 vídeos. E a semana que eu não estiver trabalhando, eu vou postar todo dia um vídeo ou dois para vocês. Eu dependo do relato de vocês, se vocês mandarem mais vídeo pro canal, né? E se vocês têm outras ideias de vídeo, deixem aí no comentário, tá? Segue, comenta, curte, compartilha. E agradeço demais vocês. Agora prepare-se para o vídeo, desliguem a luz, feche a porta, pegue aquela pipoca e se embrulhe para mergulhar no mistério, o mistério das lendas e causas de lobisomens. O mistério mais peludo e o mistério mais maldito e os relatos mais antigos que tem sobre lobisomens. O lobisomem realmente existe ou é apenas uma lenda? Vamos lá para o relato. Sem mais enrolações, vamos lá para o primeiro relato enviado pelo nosso seguidor Pedro. O que vi na serra, título do relato. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de lobisomem. Para mim era tudo invenção de gente que via coisas demais no escuro, ou tomava cachaça demais. Porque sempre na minha cidade os relatos que saíram de lobisomem eram de pessoas que haviam ingerido bebida alcoólica nas noites de lua cheia. Só que isso mudou, meu pensamento mudou por completo em 2018. E mudou de um jeito que até hoje não consigo dormir direito. Meu nome é Pedro, eu tenho 38 anos e o que eu vou contar aqui, bom, não sei se vocês vão acreditar, acredite se quiserem, mas eu vi. E tem marcas até hoje na minha pele que provam o que aconteceu foi real. Na época eu morava numa casa simples, no interior de Minas Gerais, numa região bem isolada. Era uma casa que tinha sido do meu avô, cercada de mato por todos os lados, com trilhas de terra batida e uns vizinhos que moravam a quilômetros. Meu pai sempre dizia que lá era um lugar de paz, mas naquela época o silêncio já tinha se tornado algo que estava me incomodando bastante. Aquilo já estava demais para mim viver daquele jeito. Mesmo assim continuei morando lá, por causa da oficina mecânica que montei na cidade próxima e por conta do comodismo de não pagar aluguel. E eu fazia esse trajeto todo dia de moto. Tudo começou em uma noite de quinta-feira. Era inverno, estava bastante frio e a lua estava cheia, redonda e brilhante, feito um farol de caminhão. Eu lembro que o frio estava cortando, chega a doer as pontas dos meus dedos. Minha cachorra, por nome Minga, não parava de latir pro mato, coisa que ela nunca fazia. Ela era bem mansa, quase não latia. Só latia para anunciar quando as pessoas chegavam na porteira da residência. Mas naquela noite ela rosnava, tremia com o rabo entre as pernas, e aquilo me deixou em alerta. Saí com a lanterna e a espingarda que era do meu avô. Uma espingarda velha, só de um cartucho único. Fui ver o que era. O mato na frente da casa parecia agitado, mas não tinha vento. Fiquei uns 5 minutos escutando, e não escutei nada. Foi quando vi o estalo. Um galho se partindo ao meio. Mas não foi qualquer estalo, era como se alguém tivesse quebrado um tronco com as mãos. E logo depois veio aquele cheiro. Um fedor forte de carne podre misturado com bicho molhado. Ou até mesmo sangue. Um cheiro que grudou na minha garganta e me deu uma vontade imensa de vomitar. E então veio o barulho. Não de passos, mas de garras arranhando a madeira. Olhei para a cerca e ali por um segundo eu vi duas patas enormes, peludas, com unhas negras e curvas, presa no topo da cerca, como se alguém tivesse tentado subir. Iluminei com a lanterna, mas o que eu vi me fez gelar por dentro. A cabeça de um bicho parecido com um lobo, só que era muito grande mesmo, estava me encarando. Os olhos estavam amarelos, brilhantes, não parecia de humanos. E aqueles dentes, meu Deus do céu, era como se cada canino fosse uma faca. Quando a luz bateu, ele grunhiu, um som baixo, profundo, que vibrou dentro do meu peito. Atirei e nem pensei, apenas atirei, disparei no reflexo do barulho.
e o barulho da espingarda ecoou no vale. Minga, minha cadela, se escondeu debaixo da varanda. O bicho sumiu no mato num salto só, e eu entrei para dentro de casa de imediato e tranquei todas as portas, e não dormi. Fiquei acordado, sentado na beira do quarto, com a espingarda no colo e a lanterna na mão, até o sol nascer. No dia seguinte, foi até onde ele estava na cerca. As marcas estavam lá. 4 sulcos profundos na madeira, como se tivesse sido feito com garras de aço. E tinha sangue também. Pouco sangue, mas o sangue estava fresco. Peguei meu celular e tirei fotos, mas quando tentei mostrar para um amigo depois, elas tinham sumido, como se nunca tivessem sido tiradas. Comecei a pesquisar, perguntei para vizinhos antigos, perguntei para um vizinho que morava lá há 40 anos na serra. No momento que eu falei, ele se benzeu. E eu falei o que eu vi, ele disse: "Você viu o que não era para ver, Pedro. Aqui na serra já sumiu gente demais em noite de lua cheia. Acha que é onça? Tem coisa que é bem pior que onça." Na semana seguinte, algo começou a me vigiar. Eu sentia, eu via, e não era imaginação. Eu ouvia passos pesados no mato, galhos quebrando, arranhões na janela, sempre por volta das 2 ou 3 da manhã. E toda vez quando começava esse barulho, um cheiro horrível, horrível começava a invadir a casa, como se algo morto estivesse ali fora esperando. Minga parou de sair. Ela tremia tanto que mal comia. E então, uma noite de sábado, eu acordei com barulho no telhado. Subi naqueles alçapão onde as pessoas fazem no forro para passar fiação ou, se acontecer alguma coisa, ter uma entrada no forro. Subi devagar e com a espingarda apontada. Quando levantei a tampa, vi marcas no telhado, pegadas que enormes, parecia de um animal bem grande. E aquele mesmo cheiro estava lá, mas não vi nenhum bicho. Desci e fui até a sala. Foi quando a janela quebrou. Sim, ela quebrou. Quando eu vi, o bicho estava entrando com tudo. Não deu tempo. Era ele. Agora eu vi tudo. Tinha uns 2,5 metros, andava curvado, mas de vez em quando erguia o tronco, como se fosse gente. O pelo era grosso e bastante negro. O rosto era metade lobo e uma metade humano, mas bem deformado. Uma mistura grotesca, como se algo tivesse sido prendido entre duas formas. Os dentes pingavam baba e os olhos pareciam me conhecer, como se ele soubesse quem eu era. Eu atirei, mas não acertei. Ele gritou, rosnou, grunhiu, não sei bem o que ele fez. Um grito que parecia animal, cheio de raiva e ódio, e ao mesmo tempo como se fosse um grito humano. Ele quebrou a porta com uma patada e fugiu. Eu corri pro carro e fui embora. Só voltei 2 dias depois, com 2 policiais e o vizinho que morava na região há 40 anos. A casa estava toda destruída, arranhões por todos os lados. Minha cachorra Minga morreu. Encontraram o corpo dela despedaçado no quintal. Não gosto nem de lembrar, mas o que mais me assustou foi o que a gente achou no quarto. Meu quarto tinha marcas de sangue por todo lado. Não sei explicar isso, mas estava escrito em um papel: "Você me viu." Só isso, como se aquilo tivesse consciência, como se fosse mais do que uma criatura, algo antigo, algo que guarda raiva de quem enxerga demais. Me mudei dali no dia seguinte, vendi tudo por um preço de banana. Nunca mais voltei para aquele local. Mas às vezes, mesmo aqui na cidade, ainda escuto grunhidos na madrugada. Às vezes o vento sopra um cheiro que me arrepia. Às vezes meu cachorro late do nada olhando para o vazio. Pode ser nada, mas como passei por uma situação, eu já imagino que pode ser aquele animal que me assustou. Cara, Minas Gerais tem muito relato de lobisomem em Minas Gerais. Minas Gerais é um local assim, totalmente, entre aspas, dominado por lobisomens. Meu avô também já conta relatos do mesmo jeito. Tem um relato igual ao teu, que onde ele morava numa cidade aqui no Pará, aconteceu algo igual com ele quando ele fazia carvão e estava dentro do negócio de carvão, e teve um relato assim com ele. Eu acredito demais. Lobisomens assim para mim são entidades, vamos dizer assim, entidades sobrenaturais terríveis.
Vamos lá para o segundo relato. Ainda tô ruim da gripe, vou melhorar, me desculpem, tá? Vamos lá para o segundo relato. A maldição da quaresma. Olá, meu nome é Gustavo. Tenho 38 anos. E só tô escrevendo isso porque cansei de ver gente achando que a história de lobisomem é só lenda de beira de fogueira. Se fosse mentira, eu preferiria que fosse. O que eu vi naquela quaresma de 2016, cara, você não tem noção, me destruiu por dentro. Me tirou o sono, o sossego. E naquele momento não tive nem fé. E se você tiver juízo, não vá se aventurar por mata nenhuma, depois da meia-noite nessa época do ano. Naquela época eu morava numa comunidade pequena, perto da cidade tal. Um lugar de gente simples, trabalhadores, muito mato e uma igreja no centro, que tocava o sino 3 vezes ao dia. Eu vivia da roça, herdei um pedacinho de terra do meu avô, então eu tinha produção de milho, produção de cacau, cuidava de galinhas, tinha um cavalo que eu gostava muito dele e gostava de andar com ele. A minha vida era tranquila. Eu estava aposentado devido a um problema na coluna e minha empresa afastou. E a terra era só um complemento. Mas chegou a quaresma daquele ano e foi algo terrível. A vila sempre teve suas histórias. A mais famosa era do moço que virou bicho nas noites de sexta, bem no meio da quaresma. O povo dizia que se a pessoa com o coração sujo ou amaldiçoado nascesse na noite errada e cometesse certos pecados, virava lobisomem, e que na quaresma o mal ficava mais forte e mais livre. Eu ria de tudo isso, achava que era só papo de velho querendo assustar a criança. Mas na sexta-feira da segunda semana da quaresma, minha descrença acabou. Já era noite, por volta de 11 e pouco. Eu estava na varanda, fumando um cigarro e ouvindo um barulho da mata, de grilos, de animais cantando e etc. E eu sempre dormi tarde. Foi quando eu vi um grito longo, fino, que começou como um lamento de gente e virou um uivo de animal. Senti um arrepio na espinha, cara. Minha garganta travou. E os cachorros que eu tinha ali no sítio se encolheu debaixo do banco e começaram a grunhir como se estivesse com medo. Nunca vi aqueles cachorros com tanto medo, pois eles eram cachorros de caça. Levantei devagar e olhei para o mato. A escuridão estava mais escura do que nunca. Parece até ser engraçado, mas estava bem escuro. Como se tivesse alguma coisa se movendo no meio do mato, só me esperando. Então ouvi passos fortes e lentos no meio do capinzal alto. Peguei a lanterna e a espingarda que eu tinha ali, que eu havia comprado para a caça, porque no local é muito comum isso acontecer. Fui até a porteira e no claro da lua, entre as árvores, uma sombra muito alta, magra e arqueada. Caminhando. Não era homem, mas também não era bicho. A criatura se arrastava como se tivesse dor, mas seus movimentos eram rápidos demais para um humano. Parecia um homem peludo, nu, mas com o focinho de lobo, e as mãos com garras. O rabo arrastava no chão e os olhos, meu Deus, aqueles olhos brilhavam vermelho como brasas, como um fogo aceso. Quando ele sentiu a luz da lanterna, parou e ficou parado me encarando. E aí aconteceu algo que até hoje não entendo. Ele levantou a cabeça e começou a chorar, mas não como um bicho, era um choro de dor humano, profundo e angustiado. O grito parecia pedir socorro. Foi só por isso que eu hesitei. E por causa dessa hesitação, o pior veio depois. Voltei para casa, tranquei tudo e rezei o pouco que lembrava das rezas da minha avó. Mal dormi naquela noite. No dia seguinte, encontrei pegadas perto do galinheiro. 3 galinhas sumiram. E havia marcas de unha no batente da porta da cozinha, como se algo tivesse tentado entrar. Fui falar com a dona Lourdes, nome fictício. Há uma senhora que trabalha com parto na vila onde eu moro. Quando contei, ela me olhou de um jeito que nunca vou esquecer e disse: é quaresma, Pedro. E se é que eu tô pensando, não é só lobisomem, é castigo. E pegou alguns matos, como você dizer que era, passou em mim e fez uma oração. E me contou que há décadas um homem da vila, um tal de Daniel, nome fictício, tinha sumido, depois de ser acusado de tocar fogo na casa com a mãe e os irmãos dentro. Disseram que ele fez pacto com coisa ruim
e fugiu para a mata e nunca mais voltou. Mas os velhos diziam que toda quaresma, especialmente nas sextas, um vulto grande aparecia entre as árvores, um vulto que chorava. Eu ainda não queria acreditar naquilo, mas então chegou a terceira sexta da quaresma e com ela a tragédia. Naquele dia o filho do vizinho, o Paulinho, nome fictício, de só 10 anos, sumiu. Tinha ido catar lenha perto do rio e nunca voltou. Procuramos por horas. Foi só de noite que achamos as roupas dele, rasgadas e cheias de sangue, perto da trilha. Não tinha corpo, só arranhões em árvores e marcas fundas no barro, como se alguma coisa tivesse arrastado algo grande para dentro da mata. A vila toda entrou em luto, a mãe do menino gritava dia e noite, e eu não consegui dormir mais. Toda noite o choro da criatura voltava, mais perto, mais intenso. A sensação de que ele estava me vigiando ficou insuportável. Então, na última sexta-feira da quaresma, eu tomei uma decisão estúpida. Bebi algumas, estava bastante embriagado, peguei a espingarda e decidi ir atrás dele. Era quase meia-noite quando entrei na mata, com uma lamparina, faca e espingarda. Andei por quase uma hora até chegar perto de uma clareira, que todos evitavam ir. O lugar era úmido, gelado, como se o tempo não ocorresse ali. E foi lá que eu vi. O lobisomem estava ajoelhado no chão, com as mãos na cabeça, como se estivesse lutando contra si mesmo. Tinha sangue no corpo dele. Ou era sangue de alguém, não sei. Ele uivava de dor, um uivo de sofrimento, como se ele quisesse morrer, mas não pudesse. Dei um passo e ele me ouviu. Ele virou devagar, não atacou, só me encarou e eu escutei ele falar, mas ele não movimentou a boca, como se fosse ele falando na minha mente. Sim, na minha mente. A voz era uma voz bastante arrastada, grossa, e dizia algo como: por favor, me mate. Eu congelei. O que você faz quando vê um monstro pedindo para morrer? Aí botou kkkk. Eu também não sei o que eu faria. Ele se aproximou de mim, cambaleando. O rosto parecia mais humano agora. As feições misturadas, como se ele tivesse preso entre dois mundos. Levantei a espingarda, mas não consegui atirar. Ele caiu de joelhos, chorando. Não sei se era bem um choro, mas era um grunhido, um ruivo, como se estivesse sentindo muita dor. Foi nesse momento que entendi. A maldição era a dele. Sim, mas também era de todos nós que fechamos os olhos para o mal, que deixamos a história do Daniel, nome fictício, morrer como se fosse só o boato. O monstro era ele, mas também era o reflexo de tudo que deixamos no silêncio ali naquela vila. Na manhã seguinte, me acharam desacordado perto da minha casa, com alguns arranhões no corpo, mas não arranhões de mão, arranhões como se tivesse caído. E todos disseram que o que eu tive foi um delírio, e que tudo que eu estava falando não aconteceu, e que eu caí e bati a cabeça e que inventei tudo. Mas eu sei o que eu vi, e não foi por conta da bebida. Porém, até hoje, nunca acharam a criança, nem o resto da criança. E nunca mais ouvi o lobisomem, mas toda quaresma, noite de sexta-feira, eu fico esperando para ouvir aquele choro vindo do mato. Porém, nunca mais ouvi. Cara, como eu digo, lobisomem é algo muito sinistro, por conta que tem várias histórias de lobisomens, todas, no final das contas, se vocês forem pensar bem, o lobisomem age da mesma maneira. Porém, cada lobisomem tem características diferentes. Já o lobisomem que meu avô conta que ele viu, ele conta que como se fosse um cachorro, um lobisomem grande, entendeu? Imenso, sabe? Bem grande, assim, que conseguia ficar em pé. Outras pessoas que me contaram o relato dizem que o lobisomem parecia um ser humano muito alto, magro, com um pelo falhado, com cara meio de gente, meio de cachorro. Então é algo bem assim, não sei se é algo regional, mas eu creio que os lobisomens têm seus tipos e por conta das transformações dele. Não sei se isso vai lá pro lado da ficção, mas eu acho que pode ser algo assim. E também tem um relato de lobisomem aqui da minha cidade, que eu não incluí aqui, porque eu já contei no meu canal do TikTok. Vocês vão lá, vocês vão ver o vídeo. Aconteceu no interior aqui da minha cidade, no quilômetro 22. E muita gente relata
que viu o lobisomem. E também é um lobisomem totalmente diferente de todos, assim, sabe? E eu acho bastante interessante isso. Sem mais enrolações, vamos lá para o próximo relato. O relato é: o que nos cercou na quaresma. Eu nunca imaginei que um dia fosse escrever isso. Nem é o tipo de coisa que eu gosto de lembrar. Só conto quando eu tô com alguns amigos mais próximos. Conto para desabafar ou deixar com medo nos momentos de noite. Mas tem coisas que a gente vive e percebe que fingir que não aconteceu é como dar permissão que aconteça de novo. Meu nome é Joana, tenho 32 anos e o que eu vou contar aconteceu comigo e com meu marido e nossos 2 filhos, numa casa do interior. Perdão. Uma propriedade que herdamos da família dele, precisamente do tio dele. Por motivos que você vai entender, prefiro não dizer o nome da cidade. Era uma fazenda antiga, bastante isolada, dessa onde a internet mal pega. Hoje o silêncio grita mais alto que qualquer barulho de carro ou televisão. E ela botou entre parênteses. E nem existia internet móvel como hoje em dia tem. KKKK. Nós tínhamos nos mudado para lá no início do ano, tentando fugir da correria da cidade e ver mais perto da terra, mais em paz. Mas naquela quaresma tudo mudou. O que deveria ter tempo de recolhimento espiritual se transformou num verdadeiro cerco. E eu não uso essa palavra à toa. A gente foi cercado por algo que até hoje não sei bem como descrever. Tudo começou na segunda semana da quaresma. Eu lembro porque a gente estava rezando com as crianças antes de dormir. Um costume que a gente sempre manteve. Era uma quinta-feira à noite, lua cheia, iluminava o terreiro total da casa, com tanta força que parecia dia. A casa era de madeira, mas aquelas casas de madeira bem construída e bem aconchegante. Meus filhos, Gabriel e Marina, nomes fictícios, já tinham ido dormir. Eu e meu marido, Antônio, nome fictício, estavam na cozinha, tomando café, quando ouvimos o primeiro barulho. Não era som de bicho comum, nem um pouco. Era algo pesado, como se um animal grande estivesse caminhando ao redor da casa, lento, arrastando algo. Os cães da vizinhança começaram a latir. Latiu e eu não estava entendendo porque eles não tinham também esse costume de latir. Após vários minutos de latidos, eles ficaram totalmente quietos. E aquilo nos arrepiou. Meu marido pegou um revólver que ele tinha. Acendeu a luz do alpendre. Se vocês souberem o que é alpendre, deixem nos comentários, porque eu não sei o que é alpendre. Acendeu a luz do alpendre. E não tinha ninguém. Mas o mato de perto estava balançando. As árvores estavam num movimento estranho. E sabe o que era mais estranho? É que não tinha mais nenhum grilo cantando e nem outro som de animal. Era só um barulho de vento que ecoava. Parecia que alguém tinha acabado de passar por ali. Trancamos tudo e tentamos não pensar mais nisso e fomos dormir. Mas de começo nós achávamos que era alguém tentando invadir ou roubar algo da nossa propriedade. Na noite seguinte, sexta-feira, as coisas pioraram totalmente. Era mais de meia-noite quando a casa começou a ranger. A princípio pensei ser o vento, mas logo ouvimos batidas na porta da sala, como se alguém ou alguma coisa batesse com as unhas ou garras, fazendo aquele barulho que algumas pessoas fazem na escola, sabe, batendo as unhas na carteira. Ah, sim, que faz tec, 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 tec. Se fosse um ladrão, já teria tentado arrombar, mas não, ficou ali batendo e passando a unha devagar. Então meu marido olhou pela fresta da janela e ficou totalmente pálido. De imediato empalideceu. Primeira vez que eu escuto essa palavra, gostei, empalideceu. Ele não quis me contar o que viu na hora, mas dia depois me confessou. Joana, aquilo não era gente. Tinha corpo de homem, mas o rosto, os olhos era bicho. Um lobo, mas em pé, parado, só olhando para dentro como se soubesse que a gente estava ali. Na hora ele trancou a porta com um pedaço de pau. A gente reuniu as crianças no quarto e ficamos ali no escuro, em silêncio por horas. A coisa, seja lá o que fosse, rodeava a casa, arranhava as paredes, subia no telhado e uivava um som que não era natural. Não era animal, era misturado com um som como se fosse algo do terror, que misturava angústia e raiva. A certa altura ouvimos os cachorros gritando, um choro de desespero que terminou num silêncio brutal. Não tivemos coragem de sair para ver.
Quando amanheceu, a fazenda parecia outro lugar. O ar estava pesado, o céu mais cinzento que o normal. Meu marido foi o primeiro a sair. Ele voltou branco, feito papel, me chamando e disse só: "Não deixe as crianças saírem." Atrás do galinheiro encontramos 2 cachorros mortos. Não mortos de forma comum, estavam despedaçados, rasgados, como se um bicho muito maior tivesse dilacerado cada parte com gosto. Havia sangue por toda parte. Um dos bezerros recém-nascidos também havia sido atacado. Estava sem a cabeça. O portão do curral onde guardávamos os animais tinha marcas de garras fundas na madeira, coisa que eu acho que nem onça faz. Chamaram a polícia, disseram que devia ter sido algum animal selvagem, um ataque isolado. Mas quando um dos prêmios mais antigos da região viu as marcas, ele comentou baixinho com o colega: "Em Quaresma, não duvido mais nada." Na terceira noite, tomamos todas as precauções. Trancamos portas, janelas, apagamos todas as luzes, preparamos as armas que meu marido tinha. Mas o que voltou naquela noite não era só uma visita. A casa foi atacada. A coisa, o lobisomem, eu não tinha mais dúvida. Tentou entrar com violência, esmurrou a porta, subiu no telhado e começou a bater até quebrar parte das telhas. A madeira tremia. Meus filhos choravam baixinhos abraçados a mim, e meu marido apontava a espingarda para o teto, rezando em voz baixa. Foi uma madrugada longa e interminável. O bicho rosnava, urrava, babava nas janelas e arranhava tudo. E de tempos em tempos batia forte na parede como se quisesse derrubar a casa. E o mais aterrorizante, em um momento eu escutei alguém do lado de fora falando. Ele falou ou tentou falar. Era uma voz misturada com rosnado, mas clara o bastante, dizendo: "Me deixe entrar." Ela fale com voz grossa. Foi a única vez que pensei que ia morrer de medo. Não por mim, pelos meus filhos, pelo que poderia acontecer com eles se aquilo entrasse. Mas por alguma razão ele não conseguiu. Quando o dia nasceu, o silêncio voltou, a luz afastou o mal, e quando saímos, o que vimos não pode ser explicado com lógica. Havia pegadas enormes de patas com dedos, que começavam como se fosse de homem descalço e se transformavam em pegadas de lobo. As janelas estavam riscadas, a porta de trás estava arrancada, mas o mais estranho foi encontrar pendurado no galho de uma árvore um colar de contas que minha sogra tinha deixado no altar da sala. Era como se o bicho tivesse ido até o altar, pego o objeto sagrado e deixado aquilo lá como provocação ou aviso. No domingo deixamos a casa, arrumamos tudo em silêncio e fomos embora sem olhar para trás. Nunca mais voltamos. Meu marido vendeu o sítio, me mudamos para outro estado e até hoje ninguém fala sobre isso. Meus filhos acham que aquilo foi um sonho ruim, mas eu e meu marido nós sabemos o que realmente aconteceu. E agora em toda a Quaresma, principalmente nas sextas-feiras, a gente reza mais do que o normal e colocamos proteções nas entradas de casa. Porque o que nos cercou naquela casa ainda pode estar aí, esperando outra porta para bater. Cara, como tô falando, sempre eles agem da mesma forma, lobisomem. Da mesma forma. Meu avô contando é do mesmo jeito do que todos os relatos. E as histórias têm uns quês muito parecidos, porque eu juntei todas as histórias iguais para contar hoje. E cara, eu tô achando esse vídeo maravilhoso. Esses relatos de lobisomens me tem. Eu acho maravilhoso. Eu sou apaixonado por relatos de lobisomem. E de novo, se você tiver seu relato, envie no e-mail que está na descrição. Pode enviar também nos comentários do vídeo que eu vou estar lendo. Pode enviar no TikTok que eu vou estar lendo tudo, tá? E avisando novamente para ir para o próximo relato. Não esqueça de compartilhar, deixar o like, ativar o sininho de notificação e compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, galera, que está acompanhando, que está vendo todos os vídeos, curtindo. Só que muita gente está vendo e está esquecendo de curtir, hein? Então vamos curtir todos os vídeos para ajudar o canal a crescer. Sem mais enrolação no meio do vídeo e vamos para o próximo relato. A coisa na estrada. Meu nome é José, tenho 43 anos. Sou pai de 2 filhos e casado há mais de 20 anos. Nunca fui homem de contar mentira, nem de dar crédito fácil à lenda ou superstição. Sempre acreditei no que vi. Mas depois do que minha família viveu naquela estrada de terra, numa noite fria de março, eu digo com todas as letras: tem coisa nesse mundo que a gente não entende, e tem criatura
que é melhor não cruzar, principalmente durante a quaresma. Por respeito à minha esposa e por segurança da minha família, prefiro não dizer exatamente o local onde isso aconteceu. Só posso afirmar que foi numa estrada rural de um interior bem afastado, cercado de mato denso e longe de qualquer tipo de iluminação pública. Era um sábado à noite, tínhamos passado o dia na casa de parentes no sítio, comemorando o aniversário da minha cunhada. Era uma reunião tranquila, familiar, com comida boa, música sertaneja de fundo e criança correndo para todo lado. Eu amo isso. Já era por volta das 10 horas quando resolvemos ir embora. A estrada era bastante longa, de terra batida e cheia de curvas, uns 20 quilômetros até o asfalto. Depois mais uns 30 até a cidade. Entramos no carro, eu no volante, minha esposa no banco do carona e meus filhos, um de 10 e outro de 14 anos no banco de trás. O céu estava limpo, com uma lua cheia enorme, iluminando a parte da estrada. Lembro bem da sensação estranha que tive assim que liguei o carro, um arrepio na nuca, como se algo estivesse nos observando na mata. Tentei ignorar, achei que era algum medo ou sei lá o que. Andamos por 15 minutos, sem problema até então. Até que a estrada ficou mais estreita e com árvores dos dois lados, formando quase um túnel natural. Foi aí que a coisa aconteceu. Do nada o farol iluminou algo no meio da estrada. Primeiro achei que fosse um animal atravessando, talvez um veado ou um cachorro do mato. Mas não. Aquilo era algo muito maior e muito pior. Tinha um pelo acinzentado, outro metade acinzentado, metade negro, meio estranho que era o pelo dele. E estava em pé. Sim, assim como você está lendo, em pé. No começo parecia um homem muito peludo e encurvado, mas conforme o carro foi se aproximando devagar, vi claramente que aquilo não se tratava de ser humano, aquilo não era gente. A coisa se virou em nossa direção, meus filhos começaram a perguntar o que era aquilo. Minha esposa em choque ficou muda. Eu pisei no freio e fiquei paralisado. O farol agora mostrava com clareza que aquela maldição, aquele bicho tinha corpo de homem, mas com músculos deformados, braços longos, mão com garras e uma cabeça parecida com a de um lobo. Porém, a cabeça não era totalmente parecida de um lobo, era mais a parte do focinho ou o nariz. Só que tudo era enorme, os olhos brilhavam como uma luz amarela e a boca estava semi-aberta com os dentes pingando saliva. Aqueles caninos estavam imensos. Ele ficou parado ali como se estivesse analisando a gente. Me senti como um animal prestes a ser atacado. Não tinha outro carro, nenhuma casa, nenhum barulho. Só o ronco do motor e a respiração da minha família apavorada. Minha esposa começou a rezar baixinho. O mais novo começou a chorar. O mais velho me segurou no ombro e disse: "Pai, por favor, vá embora." E eu tentei, juro que tentei. Engatei a ré, mas meu pé tremeu tanto que o carro morreu. O bicho então deu um passo para frente. Eu achei que ele ia vir em cima do carro. E aí ele uivou, um uivo muito alto que tremeu os vidros do carro. Nunca ouvi um som igual na vida. Era um grito longo e desesperado, que parecia vir das entranhas de um sofrimento antigo. Aquilo entrou na minha cabeça como uma navalha. Minha esposa tapou os ouvidos. O mais novo se encolheu e eu, por impulso, liguei o carro com um estalo, engatei a primeira e joguei o volante para o lado. Passei pelo acostamento e acelerei como nunca na vida. O carro pulava nos buracos, galhos batiam nos vidros, a estrada parecia nunca acabar. Por mais que acelerasse, eu sentia com todo o meu ser que ele ainda estava por perto, correndo junto do lado, escondido no mato. Foram os piores 5 minutos da minha vida. Quando saí da parte da estrada fechada, e a clareira se abriu, parei no acostamento, fora de mim. Todos estavam chorando. Até hoje não sei como consegui manter o controle do carro. O mais estranho foi quando olhei para trás, para a entrada da estrada, e vi de relance a silhueta da criatura no meio do caminho. Então ele correu, mas não na nossa direção, sumiu mata adentro, como se desaparecesse no escuro. Chegamos em casa em silêncio, ninguém dormiu aquela noite, todos dormiram no meu quarto. No dia seguinte foi até a polícia da cidade. O policial ouviu meu relato com um total desdém. Disse que devia ser um bicho do mato ou uma alucinação. Mas quando eu contei para o meu vizinho, um senhor já de idade, que cresceu ali naquela região, ele não duvidou nem por um segundo.
Ele me contou que durante a quaresma, há muitos e muitos anos, algumas famílias evitam andar por certas estradas depois das 10 e passar por encruzilhadas também. E disseram que havia algo que caça pecadores e que já tinha acontecido desaparecimentos e ataques a animais por aquelas bandas. A maioria achava que era lenda, mas alguns sabiam a verdade. E ele então disse uma coisa que eu nunca esqueci: se vocês viram e estão vivos, é porque não era a noite dele. Desde então, nunca mais passamos por aquela estrada, nunca mais. E toda vez que é quaresma, principalmente à noite de lua cheia, minha esposa coloca sal nas portas e reza antes de dormir. Não sei se adianta alguma coisa, mas nós fazemos isso e sentimos mais seguros. Meus filhos até hoje têm pesadelos com aquilo. Muita gente vai achar que isso é invenção, exagero ou que eu estava cansado demais naquela noite. Que o medo transforma o que a gente vê, mas eu digo com toda certeza: o que nos encarou naquela estrada não era um animal comum. Era algo antigo que carregava uma maldição e que se alimentava do medo. Um lobisomem. Sim, eu acho que era um lobisomem. Deus, desses que o povo do interior evita falar, mas conhece muito bem. Desculpem. E o pior de tudo é saber que ele ainda está por aí, esperando a próxima quaresma, a próxima família ou a próxima estrada escura. Pois é, galera, tipo, analisando todos os relatos, o que a gente vê, que em todos os relatos os lobisomens apresentam tá sofrendo, tá passando por um momento como se aquilo realmente fosse uma maldição. E eu acredito que muitas pessoas que foram transformadas em lobisomens ou sofrem essa transformação, eu acho que aquilo de alguma maneira foi uma certa maldição, porque a pessoa era bem ruim. Eu me lembro quando eu era pequeno, no local onde a gente morava, tinha uma lenda que o pessoal falava que era um senhor bastante ruim, que ele negava água para os outros e essas coisas de interior, que ele um belo dia começou a se transformar em lobisomem por ele ser alguém totalmente ruim. E eu acredito bastante nisso. Eu separei todos esses relatos idênticos para contar tudo em um só. E cara, eu amei fazer esse vídeo. Eu amo esse tipo de relatos. Se vocês tiverem, por favor, mandem, que eu vou ler, eu vou contar com todo gosto. Valeu, galera, esses foram os relatos de hoje. Esse foi o nosso vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E compartilhar no máximo de pessoas que gostam do nosso conteúdo, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado, galera. E não esquece de ir no nosso canal no TikTok, onde tem relatos curtos. Relatos que eu conto, relatos rápidos, dou indicações de filme, entendeu? E se alguém quiser contar algum relato aparecendo ou em vídeo, grave um vídeo de vocês contando relato, né, com áudio bom e tudo, e mandem, que eu posso anexar aqui no canal, analisar ou reagir como a pessoa preferir, e eu vou agradecer demais. Muito obrigado, galera. Não esquecem de curtir, que muita gente está vendo mas não está curtindo, tá? Não esquece de curtir, por favor. E é isso, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.